Olá e sejam muito bem-vindos ao Linkbooks. Este é o canal onde se leem livros e autores que foram mencionados por outros livros e por outros autores. Hoje o tema deste vídeo é a peça de teatro escrita por William Shakespeare, Henrique V. Olá, sejam muito bem-vindos ao Linkbooks. Muito obrigada pelo vosso interesse neste vídeo. Hoje vamos falar da peça de William Shakespeare, Henrique V. Primeiro vou-vos dizer como é que eu cheguei até esta leitura, depois vou-vos dar a minha opinião sobre o livro, vou-vos contar como é que foi a minha experiência de leitura com esta peça e depois no fim vou dizer quais é que foram as referências literárias encontradas e quais os livros que este nos deixa para seguirmos caminho nestas leituras interligadas. Ora, em primeiro lugar, vou-vos então explicar como é que cheguei até esta leitura ao Henrique V de Shakespeare. Bom, Shakespeare foi já mencionado imensas vezes. Ora, vejam só. Então fui atrás desta frase de Shakespeare, uma referência Shakespeare. Despertou com a palavra Shakespeare nos lábios. A Shakespeare de Shakespeare, Shakespeare. Mas Shakespeare. Ora, foram imensas e foram apenas 2 livros que li até ao momento para o projeto Linked Books. Foram os livros Pequenas Contrariedades da Existência de Grace Paley e 1984 de George Orwell. E nessas 2 leituras Shakespeare foi citado 5 vezes. Exato, 5 vezes. Só em 2 leituras. Mas uma dessas referências que encontrei levou-me exatamente a esta obra de Henrique V. Porquê? Porque foi citada uma frase desta peça. Foi no livro Pequenas Contrariedades da Existência e dizia assim: Amar-se a si mesmo não é pecado tão vil, meu senhor, quanto o desprezar-se. Ora, isto foi no livro Pequenas Contrariedades da Existência. Claro que essa frase está mesmo aqui na obra de Henrique V e está um bocadinho diferente, não é? É uma questão só das traduções, é ligeiramente diferente só por causa disso. E diz assim: é na página 60 deste livro, e é uma fala do Delfim. Delfim sendo o filho do rei de França. Mas depois já entramos aqui em pormenores sobre a peça. Não muitos, para não estragar também a vossa leitura, não é? Diz assim então: O amor próprio, meu sucerano, é pecado menos vil que a negligência de si mesmo. E estão assim as 2 obras interligadas, e foi isso que justifica a minha leitura de Henrique V de Shakespeare. Vou-vos falar então um bocadinho sobre esta peça e de como foi a minha experiência de leitura. Este exemplar de Shakespeare que eu consegui arranjar é um exemplar em capa dura. Como já sabe, eu consegui comprar este livro aqui no Alfarrabista perto de mim, em Mafra. Chama-se a Livraria Passado dos Livros. É uma edição bastante antiga, com a capa, com este relevo, é capa dura e tem este relevo muito bonito. Eu acho a edição muito bonita, é já bem antiga. Não sei o ano, se por acaso alguém souber qual é o ano de edição desta coleção, porque eu penso que seria uma coleção das obras completas, assim para ter na estante. Estas encadernações mais luxuosas, enfim, os essenciais da literatura, não é? Que toda a gente deve ter na estante, mas que pouca gente lê, mas isso já é outro assunto. A edição é dos editores Lelo e Irmão, do Porto. Tem aqui esta imagem de Shakespeare. E eu gostei muito, muito. Eu não estava à procura desta edição especificamente, mas estava à procura apenas de um exemplar para poder ler a peça, mas não estava fácil realmente e felizmente consegui. Como foi então a minha experiência de leitura de Henrique V de Shakespeare? Posso-vos dizer que não foi assim das melhores, das mais espetaculares, porque eu adoro Shakespeare, adoro as suas tragédias e, embora aqui se diga no início que é uma tragédia histórica,
eu não consideraria uma tragédia, mas sim um drama histórico. É realmente com as tragédias que Shakespeare mais me cativa, enfim, por causa dos dramas, dos conflitos de valores, todas as situações que Shakespeare consegue criar e que espelham muito a natureza humana. Pelo menos eu gosto muito das tragédias por isso, não por terem um final trágico, não, essa parte era de evitar, mas também são sempre peças bastante emotivas e fortes, com muita coisa a acontecer. Neste caso, temos uma peça escrita sobre a vida de Henrique V de Inglaterra, baseada em factos reais, centra-se muito sobre uma batalha que ocorreu em França, a Batalha d'Azincourt. Henrique V pensa que tem direito ao trono de França, exige ao rei francês que lhe entregue o trono, que lhe entregue França, e é óbvio que o rei francês não aceita e entram em guerra. Eu não sou muito de romances históricos, não sou muito fã desta história dos reis, porque, enfim, são sempre histórias que enaltecem uma série de virtudes e eu fico sempre muito desconfiada porque, enfim, escreviam para agradar ao rei. E este caso de Shakespeare, embora tenha aqui algumas outras nuances, acaba por ser na mesma um enaltecer dos feitos históricos, dos feitos heróicos de um rei corajoso, de um rei cheio de bravura, temente a Deus, inspirador dos seus homens, enfim, muito épico, muito enaltecedor e não é bem a minha praia. Até porque há aqui alguns aspectos que são descritos como bravura, como coragem, que eu, enfim, não concordo nada com eles e acho até que são atos muito pouco católicos para um rei que se diz temente a Deus. Para não vos estragar a leitura, eu não vou agora dizer aqui quais foram essas ações do rei ou essas ordens do rei com as quais eu não concordo e que acho desprezíveis mesmo. Acho que não têm nada de bravura, nada de corajoso, nada que possa enaltecer aqui a imagem do rei. Pelo contrário. Mas há aqui várias realmente que eu não gostei. Basicamente andamos aqui à volta dessa batalha de Azincourt, em França, como é que o rei decidiu ir para lá, quem é que foram os conselheiros, as razões, as motivações que o levam a entrar em conflito com o rei francês. Depois há aqui também uns conflitos de interesses entre o rei e alguns dos seus amigos mais próximos. Há aqui umas tentativas de traição, há umas movimentações interessantes à volta do rei e da sua corte. Depois a batalha em si, quem ganhou e como é que isto depois fica para a França e para a Inglaterra. Há aqui realmente algumas consequências interessantes, mas que eu também não vou contar. Uma das partes que eu achei mais interessante foi aqui umas alusões a uma juventude mais irrequieta de Henrique V. Em novo, é retratado como um jovem bastante rebelde, bastante boémio e que parecia completamente irresponsável, não parecia que era um príncipe que viria a ser rei, não é? E então há aqui algumas alusões, alguns amigos dessa juventude do rei que aparecem aqui também, até um personagem muito interessante de Shakespeare que atravessa várias peças dele, que é o Flagstaff, que também é baseado numa figura real, numa pessoa que realmente existiu, e essa parte eu achei interessante, mas não aprofunda muito e liga-se a uma outra peça de Shakespeare que vai aparecer daqui a pouco quando eu vos falar das peças que estão ligadas à peça Henrique V. Resumindo, um drama histórico, quem gosta de romances históricos, quem gosta de acontecimentos históricos, da vida dos reis, eu penso que irá
gostar bastante. Não tenham medo de ler Shakespeare, lê-se muito bem, é muito simples a linguagem, não é nada complicado. Qualquer pessoa consegue ler, qualquer leitor consegue ler a peça, entender perfeitamente. Shakespeare no original, esse sim é mais complicado. Eu ainda não me aventurei a ler Shakespeare no original. O mais que eu me aproximei foi ler edições bilíngues, em que temos o original e temos a tradução, e realmente a beleza da escrita de Shakespeare é qualquer coisa, mas não me sinto capaz de ler uma peça no original, em rima, com aquele inglês da altura que é bonito, mas que talvez eu não entendesse completamente a peça como entendo na tradução. Na tradução, claro que perde muito, a tradução perde muito essa beleza, mas não deixem de ler Shakespeare por acharem que é algo que está fora das vossas capacidades. Eu tive essa fase, eu passei por isso é que eu estou a dizer-vos isto, porque eu achava que Shakespeare e também os clássicos gregos que era algo que eu não conseguiria entender, não era, era areia demais para o meu caminhão. E afinal não, afinal descobri em Shakespeare e nas tragédias gregas leituras incríveis que adoro. Então deixo-vos aqui essa dica, não tenham medo, entre aspas, de ler Shakespeare, é muito bom. E agora, que ligações é que Henrique V de Shakespeare nos deixa para seguirmos viagem nas leituras? Ora bem, como já vos falei mais ou menos, há aqui já alguns livros ligados e tem a ver principalmente, ou num primeiro momento, com o facto de estarmos perante uma tetralogia. É uma tetralogia. Esta é a última obra dessa tetralogia que começa por Ricardo II, é a primeira obra desta tetralogia. Este exemplar que tenho é em inglês, por isso será que é desta que eu me vou aventurar a ler a obra só mesmo no original? Vamos ver. A seguir a Ricardo II vem a peça Henrique IV, primeira parte, nesta edição maravilhosa de Relógio d'Água, capa dura, muito bonita. Eu já li esta primeira parte, mas não li a segunda parte. Não me perguntem porquê, não me lembro. William Shakespeare, Henrique IV, parte 2. Fazem um conjunto muito bonito. Agora perguntam-me porquê que juntam estas quatro obras de Shakespeare e dizem que isto é uma tetralogia. Eu vou tentar explicar muito brevemente. Ricardo II era primo de Henrique IV. Henrique IV não estava na linha de sucessão ao trono. No entanto, ele teve um problema com a coroa de divergências e foi exilado. Foi exilado e o seu filho, Henrique V, na altura ainda não era Henrique V o rei, o príncipe Hal, ficou com Ricardo II, com o seu primo, e Ricardo II tratou muito bem de Henrique V enquanto o seu pai estava exilado. No entanto, o seu pai volta, o Henrique IV volta e ataca e assassina Ricardo II e sobe ele ao trono. Por morte de Ricardo II, então, Henrique IV torna-se rei e o seu filho depois sucede-lhe no trono, Henrique V. Estes livros todos que vos mostrei vão ficar ligados, porque, fazendo parte da mesma tetralogia, é evidente que tenho de fazer aqui uma ligação entre eles. Mesmo que estas obras não estivessem classificadas enquanto tetralogia, aqui na peça de Henrique V eu encontrei alusões a elas. Primeiro, encontrei várias alusões à juventude de Henrique V e essa juventude está retratada nas peças de Henrique IV, em que aparece o rei jovem e os seus amigos, o rei boêmio, o rei irresponsável. Aparecem aqui várias referências a isso e até
ou um personagem que já vos falei, o Flagstaff. O Flagstaff que também é transversal a algumas obras de Shakespeare e já lá vamos. Não vos vou ler aqui essas passagens porque são várias as que falam da juventude do príncipe Hal, do Henrique V em jovem e da sua irresponsabilidade. Aliás, o rei de França nem o estava a levar a sério porque achava que era alguma loucura de juventude deste rei que, sem bravura, de um rei irresponsável, de um rei que boémio, não é? Não levava a sério este, este Henrique V, mas ele realmente parece que houve aqui uma transformação imensa entre o que Henrique V foi na juventude e depois no rei que se tornou, de acordo aqui com o que é escrito, não é? Mas há aqui uma passagem em que Henrique V fala de Ricardo II, portanto, a ligação agora não é Henrique IV, mas a Ricardo II, e é uma passagem que eu achei comovente porque fala de arrependimento. Parece que a ligação entre Ricardo II e Henrique V foi uma ligação muito próxima. Ele era jovem quando ficou a cargo de Ricardo II e o seu pai estava exilado, e Ricardo II foi quase como um pai para ele, mas, no entanto, depois o seu pai assassinou Ricardo II e ele terá tido uma parte ativa nisso, segundo o que está aqui nesta passagem e o que depois iremos ler com certeza lá mais para a frente, quando formos ler as obras de Henrique IV e de Ricardo II. Diz assim, uma fala do rei Henrique V. Olvida hoje o erro que meu pai cometeu ao apoderar-se da coroa. Eu enterrei o corpo de Ricardo e sobre o seu ataúde verti mais lágrimas de arrependimento do que gotas de sangue ele derramou. Nota-se aqui realmente bastante arrependimento de Henrique V quando fala do assassinato de Ricardo II, que foi o seu pai, Henrique IV, que cometeu este assassinato, e ele fala que enterrou o corpo, portanto, ele estava lá e tinha uma relação muito próxima com Ricardo II. Enfim, estão aqui então estabelecidas as ligações sem margem para dúvida, não é? À peça Ricardo II e às duas partes da peça Henrique IV. Para além destas ligações às outras obras de Shakespeare que já vos falei, encontrei também uma outra referência a uma outra grande obra da literatura. Foi na página 90, numa fala de um oficial do exército inglês, que diz assim: O Duque de Exeter é tão magnânimo como Agamemnon. Agamemnon, esse herói da Guerra de Troia, que é aqui retratado na Ilíada. Esta obra magnífica, e parece que me estou a contradizer, porque falava, não gostava muito de dramas históricos e de relatos mais épicos e de feitos de guerra, mas realmente a Ilíada, não sei se foi por eu ter lido a Odisseia primeiro e ter adorado, mas a Ilíada realmente é outra coisa e adoro este livro, este e a Odisseia. A Odisseia é o meu livro preferido, se é que se pode dizer isso de algum livro, não é? Mas realmente, se eu tivesse que escolher apenas um livro, escolheria a Odisseia. E fiquei muito agradada porque é sempre bom regressar onde, onde fomos felizes, não é? E aqui realmente eu sei que vou fazer uma releitura maravilhosa e acho que ainda não vos falei aqui no canal sobre este livro. Falei, mas foi assim muito por alto, não foi um vídeo só sobre o livro. Ainda vou fazer uma ligação a uma outra peça de Shakespeare. Porquê? Porque há um personagem muito, muito popular, muito conhecido da obra de Shakespeare, que é o Flagstaff. Ele é transversal a várias obras. John Flagstaff é um personagem de Shakespeare transversal a várias obras, já vos disse, e alegadamente é também baseado numa pessoa real, portanto, foi construído inspirado numa pessoa real. É um elemento normalmente cômico nas peças
embora seja mais do que isso. Flagstaff é multifacetado, tem várias dimensões e talvez por isso se tenha tornado tão popular. Ele aparece inclusivamente numa ópera de Verdi e em outras obras, ultrapassou a obra de Shakespeare largamente e aparece, para além das peças que eu já vos disse, aparece numa peça que eu não tenho aqui para vos mostrar, eu não a tenho. Talvez seja mais uma daquelas peças mais difíceis de encontrar, que são as Alegres Comadres de Windsor. Vou tentar, entretanto, depois arranjar um exemplar para ler. Para já só tenho aqui esta imagem para vos ilustrar esta ligação e fica ligado então por Flagstaff ser uma personagem transversal a todas estas obras e ter aparecido também aqui no Henrique V. E é isto, ficam aqui várias obras ligadas para o futuro. Ricardo II, Henrique IV, primeira e segunda parte, a Ilíada de Homero e as Alegres Comadres de Windsor, portanto, praticamente tudo de Shakespeare, à exceção da Ilíada de Homero, que é um mega clássico também da literatura. Espero que tenham gostado, espero que este vídeo vos tenha trazido algum valor. Se gostaram, façam like, ajudem o canal a crescer. Ele é muito pequenino ainda e gostaria de vos poder trazer mais coisas e de continuar a fazer crescer o canal. Se querem que eu dê prioridade na minha leitura a algum destes livros, também digam. O meu próximo vídeo será sobre um livro de Murakami. Eu fiz essa leitura extra Linkbooks, mas vou trazê-la aqui para falarmos um bocadinho sobre ela. Até então ao meu próximo vídeo. Um beijinho e boas leituras!